Causa é diferente de propósito. Causa, você liga com uma grande causa, uma fome, as baleias, a Mata Atlântica. Tem muitas causas que o mundo realmente precisa. Sim. Mas que ligação que essa causa tem com a Tatiana, com a minha história de vida e com quem eu sou? Muitas vezes nenhuma. E aí eu falo, a gente precisa achar o nosso ponto de acupuntura, que é o nosso ponto de atuação. Porque quando a gente acha ele, a gente consegue impactar a nossa esfera de influência, que é quem está perto da gente, com um impacto muito maior. Sim. E foi o que eu fiz. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, gente, você quer saber? Eu tô aqui no meu negócio, eu não faço, então, por conta disso, mas o que eu quero da vida? E aí, eu comecei a lembrar, claro, gente, que eu tô contando aqui resumido, mas não é assim que acontece, né? Você vai pra casa, dorme, surta, acorda de novo, aí pensa mais um pouco, aí no processo te fazem perguntas que te fazem pensar. Mas eu entendi que aquela menina, que quando os pais se separaram, ficou vendo eles brigarem o tempo todo, e aí, quando eles se separam, a minha mãe fica sem nada, o meu pai era uma pessoa que construiu o dinheiro dele com o trabalho dele, trabalhava com ferro e aço. E aí, durante a semana, minha mãe tinha que desligar a luz, porque ela falou assim, a gente tem que economizar porque a pensão não dá. Ou X, teu pai não depositou pensão. E no final de semana, eu entrava no avião do meu pai e ia pra fazenda. Meu pai era fazendeiro também. Pra mim, isso com 8 anos, era tão, né, que eles separaram com 8, eu não entendi o quanto absurdo é, mas isso me impactou. E chegou uma hora que eu falei, depois de velho, eu falei, cara, que humilhação você passar por isso. Você passa a vida lá de uma pessoa. Meu pai foi um excelente pai, mas foi um péssimo marido. Você passa a vida lá de uma pessoa pra se ver nessa situação. Fala, eu não quero essa situação pra mim. E isso foi uma das coisas que depois eu revivendo, foi o que me fez empreender, porque eu queria ter minha independência financeira. Autonomia, né? Já dizia a teoria de Self-Determination Theory, SDT, que para o ser humano alcançar, de fato, esse bem-estar pessoal, emocional e a satisfação, a felicidade, gente, que não é algo estático, né? Que a gente pega e vive, são momentos e é uma construção, a gente tem que ter conexão, né? Os vínculos que a gente constrói, a influência que a gente gera, a validação do que a gente tem de expectativa de como o outro nos percebe, mas de forma significativa. A gente tem que ter autonomia, então a liberdade de escolha, de poder ir, vir. Existindo livre-arbítrio ou não, o que você acredita aí, cada um tem suas crenças pessoais ilimitantes ou possibilitadoras, mas a liberdade de achar que está no controle. E a questão de competência, né? Que é o terceiro pilar. Então, se sentir competente, apto para fazer algo e validado, que fecha um pouco de tanto o Ikigai, tanto com a questão do propósito, quanto do equilíbrio. Acho que tudo meio que misturado, né? Eu acho que as teorias, elas só mudam o nome. Eu falo, gente, você vai se apegar à teoria que você quiser. Tanto faz o nome, né? Eu me apeguei ao Ikigai porque ele é simples. Ele fala de 4 esferas, que até um bebê de 1 ano precisa entender. Então, para você entender, você não precisa fazer nada complexo, mas você pode complexificar, lógico, que você vai pôr para dentro. Mas eu falei, cara, então, se o meu mundo tem essa questão com a mulher, mas é a mulher, não é? E aí eu comecei a mergulhar nesse mundo. E aí eu falei, cara, eu quero ter independência financeira, mas não é só eu. Porque o mundo também não pode ser só o meu mundo umbigo, mas ele começa no meu umbigo. Claro. Porque, gente, começa na visão que eu tenho de mundo. Sim. E aí, quando você expande, fala, não, eu não quero mais que nenhuma mulher passe por isso. Se eu tô reclamando com o privilégio que eu tinha, porque eu tô falando de desligar a luz, não tô falando de quem passou fome, nada disso, entendeu? E nem sei se era drama da minha mãe ou não, mas enfim, não importa. O ponto é, imagina quem não tem nada. E aí, isso começou a me impactar, eu falei, cara, é isso, não, legal isso. Legal pensar que outras mulheres não... Eu não quero que ninguém passe por isso. Que ninguém tenha que passar por isso. E aí, perfeito. Como é que eu fiz a ligação com o meu negócio? Eu não ia fechar o negócio, né? Depois que passou esse primeiro revolta, não quero, não é... eu falei, não, eu quero. Eu construí. Eu tô nesse negócio há 10 anos. E não dá pra agora falar, não quero mais. Até daria. Mas não era a hora ainda. Eu senti aqui dentro que não era a hora de falar isso. E aí, eu comecei a mapear o que hoje... O que esse negócio me trouxe de bom? Vamos pensar. Comecei a pensar comigo. E eu entendi que uma das coisas mais preciosas que ele tinha me trazido, era a visibilidade. Eu não era uma menina, uma mulher que tinha visibilidade. Eu era uma menina comum, numa família... Não era uma família tradicional, então não tinha grande visibilidade. A loja me fez ser a Tatiana Loureiro dos sapatos. Ai, você que é a Tatiana Loureiro dos sapatos? Ai, adoro. Essa frase é a que eu mais escuto. Eu falei, porra, calma. Isso aí é um ativo. Visibilidade é um ativo. Claro que é. Uma construção de marca desse tamanho Mas, além da marca, as pessoas paravam pra me ouvir. Sim. Só que o que eu tava comunicando? Compra meu sapato, porque eu amo vender. Então, eu tava comunicando só produto. Quando eu faço isso, com a ligação do Ikigai, eu falo, não. Então, agora, através da minha compra, quando todo mundo que comprar meu sapato, eu vou doar uma parte pra fortalecer outras mulheres, com projetos profissionalizantes, XPTO.
Só que tudo isso acontece no meio da pandemia. Sim. Onde eu tinha acabado de abrir 3 lojas. Eu teria fechado se eu não tivesse patrimônio, então banquei essas lojas durante a pandemia. E aí eu entendi. Eu falei, não, eu preciso pedir um empréstimo porque eu quero começar agora isso. E meu consultor financeiro falou assim, você tá louca? Porque você vai pegar um empréstimo no meio da pandemia pra fazer uma doação do dinheiro que você não tem pra um propósito que, assim, é o melhor momento? Espera a pandemia. Eu virei pra ele e falei, deixa eu falar uma coisa, colega. Se eu esperar, eu vou fechar. Porque eu tô no meu limite, porque aguentar toda essa merda, todo esse estresse que eu passo por nada, Não me só motiva. pra vender sapato, que pra mim, gente, veja bem, só pra vender sapato, falando da Tatiana, que tem essa história, que é idealista, é muito pessoal. Claro. O negócio, ele é pessoal. Eu falei, não vale a pena. Então, se eu não fizer isso agora e não mudar na minha cabeça o significado que o sapato tem para mim, não vai rolar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A gente começou fazendo, doando pro fundo Volta por Cima, que na época tava ajudando, fazendo empréstimos pra empreendedoras que não podiam manter seus negócios, não tinham o privilégio que eu tinha. E aí, a gente começou doando todo mês pra esse fundo. E eu comecei a ter orgulho do meu negócio. Que legal. E aí é louco, né? Não é nada louco, porque assim, uma coisa... Tudo faz sentido, né? Tudo, você olha exatamente pra mesma empresa. Gente, era a mesma empresa. Eu olhei pra mesma empresa e de repente eu falei, cara, eu posso fazer muito desse lugar. Eu posso transformar, eu posso conectar a esfera que o mundo precisa. E influenciar e fazer a sua esfera, tudo isso conectado. Tudo isso conectado, porque você pode fazer isso que o mundo precisa de uma maneira objetiva. Então, o meu produto poderia ser o que o mundo precisa. Mas no meu caso, não era. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma conexão que era... que não era física, que não era... Tangível, que não né? era tangível. Então, eu fiz a história da doação. Perfeito. E desse desdobramento, pra mim, começou a vir um monte de ideia. Claro. E aí, quando você é ligado a uma causa e não a um produto, você pode fazer qualquer coisa.